Vamos nós. Vamos voltar aqui. Meus amados irmãos, eu falei, quando preguei aqui, a mensagem na Santa Ceia de fevereiro. Eu preguei a primeira parte de uma mensagem, como ia ficar muito grande, ia saturar bastante vocês, não é? A gente conhecendo o tempo que estamos vivendo. E eu falei que ia pregar a segunda parte da mensagem hoje, que também não é pequena. Mas eu vou transferir para a ceia do mês de abril. E vou pregar uma outra mensagem que vocês vão entender que é um tempo menor, ok? Porque eu estou fazendo essa troca. Então eu vou deixar para concluir que a mensagem não é em capítulos que você tenha que assistir todos para entender. Eu falei alguns tópicos na Santa Ceia de fevereiro e vou deixar para falar mais uns 4 tópicos na Santa Ceia de abril, sobre conhecermos o tempo que estamos vivendo. Eu vou falar coisas aqui, mas muito importantes. Eu aprendi que na escola você só não estuda a matéria que você gosta. Você estuda a matéria que é fundamental e essencial para o conhecimento. Então, nessa Santa Ceia que vem, eu não vou dizer só coisa que você gosta de ouvir, mas que vão ser fundamentais para você, para adquirir o conhecimento, para entender esse tempo que nós estamos vivendo. Então, eu vou deixar para o mês que vem e vou pregar uma mensagem agora que é de um tempo menor, e aí eu explico no decorrer aqui da Santa Ceia. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, deixa a sua Bíblia aberta. Ok? Eu vou ler só esse versículo, mas mantenha a sua Bíblia aberta. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. Diz o texto de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Eu quero falar sobre lições preciosíssimas, sobre lutas e adversidades, a partir desse momento da vida de Davi. Eu quero trazer algumas lições que são muito preciosas para a nossa vida, sobre essa questão de lutas e adversidades. Primeiro, o significado, né? O que significa deserto? Deserto, na linguagem tipológica da Bíblia, lugar de dificuldade, tribulação. Isso é que significa o deserto. Lutas, adversidades, tribulação. O pior lugar para se estar. É o pior lugar para se estar, mas a gente passa por ele. Essa aqui é a primeira coisa. Segundo, diz que Davi estava no deserto de Zif. É o significado, lugar do refino. É lugar de preparação para algo maior. Dói, machuca, não é fácil, mas nos leva a patamares maiores. Lembrando a você que o ataque mais letal de Satanás contra Jesus se deu no deserto. Mateus 4, Lucas 4. Mas ele saiu vitorioso para um ministério brilhante e abençoado depois que ele derrota Satanás no deserto. Uma terceira questão, para que você entenda o significado do deserto, é, por pior que seja um deserto, por pior que seja a adversidade, a tribulação, a luta que você está enfrentando, é melhor do que o local da derrota e da destruição. O que é isso, pastor? Se você pegar o versículo 12 e 13, Davi estava em Keila. E aí ele consulta a Deus. E disse-me mais, Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram aonde puderam, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Então, por pior que seja o deserto que você está passando,
ele ainda é melhor do que o local da derrota e da destruição. Talvez Deus está permitindo você passar por esse deserto para te livrar da derrota e da destruição. Davi foi para o deserto, porque se ele fica em Keila, ia morrer, ia ser destruído. Isso aqui é uma verdade que vale para a minha vida, que vale para a sua vida. Entenda isso e não reclame, não murmure. Caramba, eu estou passando um deserto. É a linguagem do crente. Quer dizer, está passando por uma tribulação, por uma luta, por uma adversidade. Não é brincadeira que eu estou passando. Ei, você não sabe nem eu. Mas quem sabe, Deus está te livrando da destruição e de uma derrota fragorosa. Então, por pior que pareça ser o deserto, é melhor do que o lugar da destruição, da derrota. Posso ouvir um amém? Amém. Agora presta atenção. Número 2. O que é que nós encontramos no deserto? Que representa lutas, adversidades, tribulações, dia mal. O que é que a gente encontra no deserto? Primeiro, inimigos. Está aqui, o versículo 14 que eu acabei de ler. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes. Ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias. No deserto a gente encontra inimigo. Mas no inimigo não é só um dia, não. É todo dia. Um filho do capeta. Para perturbar você. Para enfrentar você. Para tentar dar no teu calcanhar. É todo dia. Pastor, está aqui. Todo dia Saul buscava a Davi. Então, no lugar de tribulação e adversidade e lutas, você encontra inimigo. Mas fica calmo. Tem uma outra coisa que você encontra também no deserto. Proteção. Olha o que diz o texto. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Queridão, pode o inimigo estar atrás de você, podem os inimigos estarem todo dia te perseguindo, só que Deus não vai te entregar na mão deles. Aquilo que está no Salmo 91, versículo 7, que todo mundo aqui conhece, é uma verdade. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A verdade do Salmo 121, que vocês conhecem, é uma verdade. De onde vai vir o socorro? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Tem proteção para você no meio dessa luta e dessa adversidade. Agora, olha o que a gente encontra no deserto. Refúgio, alívio. Olha o versículo 15. Por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, esteve no deserto de Zif num bosque. No meio do deserto, um bosque. No meio da luta, da adversidade, do dia mal, um lugar de descanso, de refrigério, para você renovar as forças. Agora, por favor, não é que a luta acabou não, viu? Não vim aqui para desanimar você. Não é que a luta acabou. É para você recobrar energias e força, porque o deserto não acabou. O deserto continua, só tem um bosque. Lugar para renovar forças. No meio dessa luta, Deus vai te dar um refrigério. No meio dessa adversidade. Não que a luta vá terminar, mas é um modo de Deus para renovar você, renovar suas forças. Olha o que a gente encontra no deserto. Deus envia ajuda para você. Deus te envia ajuda para te socorrer. É o que a gente encontra no deserto. Olha o versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. Olha que coisa linda. Deus vai levar, é profético. Deus vai levantar alguém para te ajudar no meio desse deserto, dessa luta e dessa adversidade. Deus vai levantar alguém. O apóstolo Paulo também passou pelo seu deserto.
Diz lá, 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Eu, quando cheguei à Macedônia, não tive descanso algum. Por fora, combate, por dentro, temores, mas Deus, que consola o abatido, me enviou a Tito. Paulo estava estressado, cansado do deserto que ele estava passando. Deus manda a Tito para consolar. Lembra do profeta Elias, no deserto, desejou morrer, depois de uma grande vitória, de ter restaurado a fé, restaurado o povo que estava seguindo a deuses estranhos. Ele entra em depressão pela palavra da rainha. Deus manda um anjo lá no deserto. Deus pode mandar um anjo, meu filho. Pode ser ser humano e pode ser anjo literal. Deus mandou um anjo lá no deserto para tratar da depressão de Elias, para confortá-lo e animá-lo. Você não vai ficar nessa sozinho. Deus vai mandar alguém para ajudar você. Quem crê nisso, dá um glória, dá um aleluia, dá um amém aí, meu filho. Agora, número 3. Olha que verdade interessante e que é uma palavra profética para você. Olha que coisa interessante. Vamos voltar ao versículo 14? Olha assim, olha o que diz. Davi permanecia no deserto. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Agora, olha o versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu sua mão em Deus. Para. Saul, rei, com um exército, estava no encalço de Davi o tempo todo e não achava Davi. Jonatas sai do mesmo lugar que Saul e encontra Davi no bosque. Então aqui está a palavra profética que é para você. Quem vai receber, bota a mãozinha aberta aí. Bota a mão aberta aí. Isso é profético para você. O que é para te destruir, não vai te achar. O que é para te abençoar, vai te achar. Minha gente, Saul tinha peritos do deserto, soldados especialistas naquele terreno, não acharam a Davi. Sabe que Deus faz isso comigo, com você? De vez em quando Deus esconde a gente no meio do deserto. Aqueles capetas dirigidos por Satanás para te perturbar. Cadê esse crente? Onde é que está esse crente? Eu sei onde ele mora, eu sei onde ele trabalha, mas não estou achando esse miserável, diz o diabo. Eu não estou achando ele, onde é que ele está, onde é que ele foi. Ô querido, Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Um lugar de proteção. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O diabo não consegue penetrar. Lembra de Israel, quando estava sendo perseguido por Faraó no deserto? Êxodo capítulo 14, versículo 20. A nuvem era escuridade para o exército de Faraó, mas para Israel claridade. Olha o que Deus faz. Deus cega o inimigo. Eu sei que tem vezes quando a gente passa por dizer assim, meu Deus do céu, não sei como é que eu saí dessa. Eu estava vivendo eu estava assim, me sentindo até fraco na fé, assim, sem vontade de orar, um negócio, uma luta, uma agonia. Olha, eu não sei como é que eu não fui destruído. Meu filho, é porque nessa hora, aquilo que vem para te destruir, não te encontra. Deus te esconde, oh aleluia. Deus esconde você agora. Aquilo que é para te abençoar, vai achar você com a maior facilidade. Quem crê nisso aí, meu irmão? Número 4. Como ajudar alguém que está no deserto? Vamos aprender com Jonatas? Como é que a gente pode ajudar alguém que está no deserto? Está vendo esse tempo de tribulação, adversidade, luta, dia mal? É interessante o que o texto diz no versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque. Primeiro,
ir ao encontro e buscar a pessoa que está no deserto. Não é você ficar esperando quem está no deserto te procurar. É você que tem que procurar, se você sabe que alguém está no deserto, sofrendo lutas, adversidades, dia mal, é você e eu que temos que procurar a pessoa. Não, se ele precisar, ele vem a mim. Ele conhece meu telefone. Ele sabe onde eu moro. Ele sabe o banco e a cadeira que eu sento na igreja. Isso é de hipocrisia, rapaz. Isso é farisaísmo. Se você quer ajudar alguém, vá ao encontro dela. Está aqui. Não estou inventando nada. Ajudar a pessoa a encontrar forças em Deus. Olha o que diz o versículo 16. Fortaleceu sua mão em Deus. A pessoa está debilitada, está com medo, tem dúvida, tem desânimo. Você vai lá para dizer o quê? Vem mais. Aleluia. Isso é só o princípio, hein, irmão? Eu não preciso nem de diabo. Eu não preciso de capeta, nem de ímpio. Se eu estou no deserto, atravessando luta e adversidade, ainda vem uma palavra dessa? Olha aqui, Jonatas não foi dizer assim, ih, rapaz, tu não sabe. Meu pai está preparando 3.000 homens para vir contra você aqui no deserto. A coisa não vai ser fácil, não. Fortaleceu sua mão em Deus. Ajudar a pessoa a se fortalecer no Senhor. É o que você tem que fazer. Se você for ao encontro de uma pessoa que está no deserto, Deus está contigo. Você não está sozinho nessa luta, não. A mão de Deus está sobre você. E aí tem uma outra coisa para quem quer ajudar alguém que está no deserto. Terceiro, palavra de encorajamento. É o que Jonatas fez no versículo 17. Não temais. Não tenha medo dessa luta. Maior é o que está com você. É o que você tem que dizer. Que Jesus usava, que Deus usa. Não tenham medo. Não tenha medo. Isso é, não permita o medo te dominar. Porque se o medo te dominar, vai inibir teu potencial. Vai travar sua capacidade de resistência. É isso que está dizendo. Não tenha medo. Então, palavra de encorajamento. Palavra de ânimo. Quarto lugar. Se você vai ajudar uma pessoa que está no deserto, lembre a pessoa as promessas de Deus para a sua vida. As promessas de Deus são gerais, restritas e pessoais. Para o povo de Deus, promessa geral, salvação. O desejo de Deus é salvar todo homem. Isso é uma promessa geral. A salvação é para quem crê, para qualquer um. Agora tem as promessas restritas. Para quem é povo de Deus, aí muda. Só para quem é povo de Deus. Que tem promessas restritas. Que o diabo não vai te tocar, é uma promessa restrita. Aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Isso aqui é uma promessa restrita. É para quem é povo de Deus. E tem as promessas pessoais. Aquilo que Deus quer com você. O que Deus prometeu para Abraão não é igual ao que Deus prometeu para Moisés, que não é igual ao que Deus prometeu para Jeremias, que não é igual ao que Deus prometeu para Daniel, nem prometeu para Davi. São promessas pessoais. Então, o que é que você tem que fazer? Lembre para a pessoa. Se você não sabe alguma promessa pessoal para aquela pessoa, pelo menos lembre a ela a promessa geral e a restrita. Aquela que ele tem direito como povo de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso é promessa restrita. Só para quem é povo de Deus. Só para quem é povo. Lembra ele. Lembra para a pessoa, meu irmão. Lembra as promessas de Deus para a vida da pessoa. Agora, em quinto lugar, se você quer ajudar alguém que está no deserto, está lá no versículo 18. Jonatas faz uma aliança com Davi. Sabe o que ele está dizendo para Davi? Conte comigo. Conte comigo. Eu estou com você. Você não está sozinho nessa guerra, não. Conte comigo. Não é aquela história, irmão, conta comigo, mas não me perturba, não. Aleluia, glória a Deus. Mas conta comigo aí, entendeu? Conta comigo. Você lá e eu aqui, mas conta comigo aí, tá? Tu no teu canto e eu no meu canto. Cada um no seu quadrado. Até jargão da vida entra na história. Conte comigo, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso te ajudar? É essa que é a questão. Agora, escute aqui. Número 5. Mais uma palavra profética para você. Já dei a primeira, agora vou liberar a segunda. Mais uma palavra profética para você. Escute isso aqui. No versículo 17, Jonatas chega para Davi e diz assim: tu reinarás sobre Israel. A síntese do versículo. Saul, meu pai, bem
sabe. Tu reinarás sobre Israel, e Saul, meu pai, bem sabe. Que coisa linda, que coisa interessante. Então recebe aí uma palavra profética para a sua vida. Abre a tua mão aí, se quer receber. Se não quer receber, meu irmão, não muda nada. Para mim não muda nada, pode mudar para você. Preste atenção nisso aqui. Até as lutas e adversidades sabem que você tem promessa de Deus. Essa é a primeira, mas tem uma segunda que é mais interessante. Até as lutas e adversidades sabem antecipadamente que tem vitória de Deus para você. Olha o que Jonas está dizendo. Até meu pai sabe que tu vai ser rei. E ele era o rei. Antecipadamente, a luta e a adversidade que representa Saul contra Davi, antecipadamente já sabe. Tem bênçãos para essa pessoa. Ei, essa luta que está contra você, essa adversidade que está contra você, ela já sabe antecipadamente que tem vitória de Deus para você. Quem crê nisso, dá um brado aí, dá um glória a Deus, um graças a Deus. Você vai reinar sobre Israel. E Saul, meu pai, bem sabe, ele diz uma outra coisa que era o desejo dele. Eu vou ser o segundo contigo no reino. Isso não foi possível. Mas Saul sabia que Davi ia ser rei. Quem o perseguia? Fica calmo, tranquilo. Tudo isso aí que está acontecendo é porque a luta sabe que tem promessa, que tem vitória, que tem porta aberta, que tem resposta de Deus para você. Agora, número 6. Aprendendo com Davi a sobreviver no deserto. Isso aqui é muito interessante. A questão não é saber que a gente vai passar pelo deserto, mas é aprender a sobreviver no deserto. Vamos lá? Vamos aprender com Davi a sobreviver no deserto, nas lutas, nas adversidades. Vamos voltar para o versículo de número 15. Só na abertura do texto. Vendo, pois, Davi, que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif. Vendo, pois, Davi. Primeiro, a percepção da realidade da sua vida. Vendo, pois, Davi, anjo nenhum falou com ele. Espírito Santo não revelou nada a ele. Vendo, pois, Davi, que Saul vinha em busca da sua vida, caiu fora. Você precisa ter uma percepção real da sua vida. Porque se você não tiver uma percepção da sua realidade, você nunca poderá tomar decisões e atitudes certas. Você precisa saber como é que está a tua vida, como é que você está nessa luta. Como é que é essa luta? Quem é o inimigo? Por onde ele vem? O que é que ele quer? Vendo, pois, Davi, ninguém anunciou para ele. Ninguém falou nada com ele. Não teve nenhuma irmã especial, mulher de Deus, para dar uma revelação, uma profecia para ele, ou uma visão contar. Não. Vendo, pois, Davi, que Saul sair a seu encontro. Você não está percebendo nada dessa luta? Você não está vendo nada desse deserto, meu irmão? Como é que é isso? Você não consegue ver? Isso aqui é sério. Isso aqui é importante. Ou você pensa que Deus vai mostrar tudo? Deus fez um ser capaz, com inteligência, com percepção, com mente, memória, capacidade de aprender, de perceber coisas. Então você não queira que Deus vai fazer aquilo que você pode fazer. Agora, olha outra coisa aqui, interessante de Davi. Está no versículo 22, olha o que Saul fala dele. Ele é astutíssimo. Essa palavra aqui significa habilidade para não ser enganado, não ser surpreendido, capacidade para se antecipar ao inimigo e suas estratégias. Esperto, atento, vigilante, não é lerdo.
É uma cobra. Ela vem, Aqui está vendo, irmão. Olha o que Seu Deus, olha. Esse cara é astutíssimo. Ele é habilidoso. Ele tem uma capacidade para se antecipar as coisas. Ele é ligado, antenado. O apóstolo Paulo diz uma coisa em Romanos 12:11 interessante. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Vagarosos no cuidado. Amanhã a gente vê isso. Hoje não. Amanhã. E o pau está quebrando. O capeta jogando pesado. A cobra se levantando para dar o bote. Amanhã. Não, deixa ela aí. Não vai dar o bote hoje não. Amanhã pode ser. Amanhã a gente resolve. Quando você vai ver, já era. Está aqui. Você quer lidar no deserto? Tem a habilidade de prever as coisas antecipadamente. Agora, olha outra coisa aqui, de Davi. É que ele está sempre em movimento. Ele não fica parado no lugar da desgraça. Quando Saul chega no deserto de Zif, está no versículo 24. Davi está no deserto de Maom. Onde é que ele está? Ele está no deserto de Zif. Olha, ele é astuto, ele é habilidoso. Quando Saul chega com a sua tropa no deserto de Zif, Davi está no outro deserto. Movimento. Ai, Senhor, está vindo ali o diabo. Oh, meu Deus. Ai, meu Senhor, é capeta, é muito demônio que está vindo. Mas eu vou ficar aqui, vem, pode vir. Vai ser atropelado. Olha Jesus, irmão. Jesus, em João 11:54, Mateus 12, versículo 14 e 15. Quando os fariseus procuravam pela vida dele, perna para quem te quer. Jesus caía fora. Não ficava lá no lugar. Em João 11:54 diz que ele já não andava mais ali, mas nas cidades do deserto. Caiu fora. Você lembra de Paulo? Atos 14:6, em Icônio. Tinha um motim para matar Paulo. Diz o texto, Paulo fugiu para Listra. Se você continuar nesse lugar aí, você vai morrer. Esse lugar da derrota, esse lugar da tribulação, que você não quer sair, você morre. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Fica tranquilo, você vai sair numa caixa de madeira bonita, mas vai sair. Você vai sair, vai ter até transporte especial em carro preto. Tá certo? Você vai sair, meu irmãozão. Então, meu filho, se você está num lugar de desastre, se movimente, mexa-se, saia daí. Diz aí para o irmão que está do seu lado aí, mexa-se. Fala aí, mexa-se. Agora olha Davi, meu filho. Olha Davi. Como é que você sobrevive no deserto? Olha Davi. Quarto lugar. Ficou nos lugares fortes do deserto. Vamos lá? Capítulo 23, versículo 14. E Davi permaneceu no deserto nos lugares fortes. Capítulo 23, versículo 29. E subiu Davi e ficou nos lugares fortes de Engedi. Capítulo 24, versículo 22. Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Você não pode ficar nos lugares vulneráveis. Você tem que ficar nos lugares fortes do deserto. E nesse deserto que eu e você estamos trafegando, tem lugar forte. Qual é, pastor? Primeiro, Jesus Cristo. Lugar forte. Mateus 16:18 diz assim, tu és Pedro, Petrus, pequenos blocos rochosos removíveis. Mas sobre esta pedra, falando dele, isso é, um grande bloco irremovível, eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus é lugar forte. A igreja, na continuação desse texto, ele vai edificar a sua igreja sobre ele que é a rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fica aqui, meu filho. Fica aqui, meu irmão. Aqui é lugar forte. Aqui é lugar forte. Você está ouvindo a palavra. Você tem a comunhão dos irmãos. Aqui é lugar forte. Fique no lugar forte do deserto. Quer ver outro lugar forte? Palavra de Deus. Palavra de Deus é um lugar forte.
O Salmo 119, versículo 116 diz: vivifica-me segundo a tua palavra para que viva, e não me envergonhe da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de continuamente me alegrarei na tua lei. Aqui a palavra é lugar forte, ela vivifica, ela renova você. Lugar forte, a família. Lembra do ex-endemoniado, que andava nos sepulcros, se machucando, quebrava tudo, andava sujo? Quando ele foi liberto, Marcos capítulo 5, versículo 19, queria acompanhar Jesus. Não. Vai para a tua casa. Você tem uma família. Você está precisando primeiro de família. Família é lugar forte. Você quer lugar forte? O nome do Senhor. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrão os justos e estará em alto retiro. Salmo 83, versículo 18. Aquele que só ele possui o nome Jeová e que é altíssimo sobre toda a terra, é lugar forte, o Deus todo-poderoso, invencível, que ninguém derrota. Ele é lugar forte. Você quer lugar forte? Espírito Santo habita em você e estará com você. Lugar forte. Lugar forte. Amigos de verdade. Quando você vai no capítulo 23, versículo 13, acompanhavam Davi aproximadamente uns 600 homens. Amigos de verdade. É lugar forte. É lugar forte. Quem são seus amigos? Com quem você anda? Com quem você compartilha? É lugar forte. A conclusão da minha palavra. Escute. Aqui vem a conclusão. Primeiro, deserto é lugar de passagem, de aprimoramento. Não é lugar de moradia final. Quando Pedro dirige a palavra à igreja, em 1 Pedro 2,11, ele diz o quê? Peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros é quem está de passagem, quem não tem lugar fixo. O deserto não é a nossa morada. O deserto é lugar de passagem. Você vai passar, você vai vencer. Agora escute isso aqui. Antes de Davi chegar no palácio e sentar no trono, teve que passar pelo deserto. A história se repete, irmãos. Antes de você conquistar algo maior, vai passar pelo deserto. Eu prego uma mensagem no Salmo 66, versículo 10 ao 12, que fala sobre isso. É um salmo bonito, eu tenho uma mensagem nessa passagem. Pois tu, ó Deus, nos provastes. Tu nos afinastes como se afina a prata. Afligiste os nossos lombos. Tu nos metestes em redes. Fizeram com que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxestes a um local de abundância. Primeiro passa pelo fogo e pela água, a adversidade. Cavalgaram sobre a cabeça, pisaram na gente. Foi afligido, preso em coisas que não conseguia sair. É o que o texto está dizendo. O texto foi afinado como a prata, temperatura altíssima para afinar a prata. Tudo isso até você chegar a um lugar de abundância. O processo continua e é o mesmo. Agora, terceiro, a convicção de Davi que o deserto ia passar. Davi tinha uma convicção de que o deserto ia passar. O Salmo 56 e o Salmo 57 foram escritos nesse tempo de perseguição implacável a Davi. No 56:11 ele vai dizer: tenho posto a minha confiança no Senhor. Não temerei o que me possa fazer o homem. E no Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. A minha alma confia em ti. À sombra das tuas asas eu me abrigo. Até que passem todas as minhas calamidades. Vão passar. Vão passar. Eu não vou ficar em calamidade, isso é, lutas e tribulações terríveis. Até que passem
todas as minhas calamidades. Davi tinha certeza que um dia o deserto ia acabar. Receba essa palavra, meu irmão. Você não vai viver a vida toda no deserto, porque deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Você vai sair desse deserto, porque Deus tem vitória, Deus tem porta aberta, Deus tem milagre, Deus tem resposta, Deus tem promessa para você. Agora, para terminar, uma coisa extraordinária de Davi. É que Davi não deixou de adorar a Deus no deserto. Muitas vezes, quando estamos atravessando lutas, tempestades e adversidades, a gente só sabe pedir. Só sabe clamar. Davi não. No Salmo 56, versículo 4 e versículo 10, 3 vezes ele vai dizer: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus louvarei a sua palavra. Louvarei ao Senhor na sua palavra. E no Salmo 57, põe aí na tela, do versículo 7 ao 11, olha a adoração de Davi. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta glória minha. Desperta alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos. Cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. O cara está adorando a Deus no meio do deserto. Ei, tem adoração aí, meu irmão? Tem adoração aí no meio da Devec? Tem adoração aí no meio desse deserto? No meio dessa luta? Quando Abraão estava no seu deserto, Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que aquele que tinha prometido era fiel para fazer cumprir. Você está no deserto? Glória a Deus. Está no deserto? Aleluia. Está no deserto? Louvado seja Deus. Está no deserto? Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és incomparável, tu és magnífico. Ei, querido, adore a Deus. Você vai sair do deserto. Vamos adorar a Deus, meu irmão. Vamos exaltar aquele que está conosco no deserto. Aquele que não desampara você, aquele que não te deixa, aquele que te protege. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração.